Sermão de quarta-feira de cinza em Roma, do padre Antônio Vieira, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, ano de 1672. Memento homo quia pluvi est impoverent reverentes. O pó futuro em que nos havemos de converter é visível à vista, mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A resposta a essa dúvida será matéria do presente discurso. Duas coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas, mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura. Mas a futura vem-na os olhos, e a presente não alcança o entendimento. E que duas coisas enigmáticas são essas? Pluvi est, tuum impoverem reverteris. Sois pós, e em pó vos havei de converter. Sois pós é a presente. Em pó vos havei de converter é a futura. O pó futuro, o pó que nos havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó. In poverem reverteris. Não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos, que dizem aquelas letras, que cobrem aquelas pedras. As letras dizem pó, as pedras cobrem pó. E tudo que ali há é o nada que havemos de ser. Tudo pó. Vamos para maior exemplo e maior horror, e esses sepulcros recentes do Vaticano. Se perguntardes de quem são o pó, aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios, que só as distinguem. Aquele pó foi Urbano, aquele pó foi Inocêncio, aquele pó foi Alexandre, e este, que ainda não está de todo desfeito, foi Clemente. De sorte que para eu crer que hei de ser pó, não é necessário fé, nem entendimento, basta a vista. Mas que me diga e que me pregue hoje a mesma igreja a regra da fé e da verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente. Pluvi est. Como pode alcançar o entendimento se os olhos estão vendo o contrário? É possível que esses olhos que veem, esses ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e esses braços que se movem, esses pés que andam e pisam, tudo isto já hoje é pó. Pluvi est. Argumento a igreja com a mesma igreja. Memento homo. A igreja diz-me, e supõe que sou homem, logo não sou pó. Homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois o pó, como é pó, o vivente. O pó sente? Não. Pois é o pó sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como o pó é racional? Enfim, se me concedem que sou homem, memento homo, como me pregam que sou pó? Quia pluvi est? Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução esta dúvida, mas a resposta e a solução dela será a matéria do nosso discurso. Para que o acerte a declarar essa dificultosa verdade, e todos nós saibamos aproveitar deste tão importante desengano, peçamos àquela senhora, que só foi exceção desse pó, se digne de nos alcançar a graça. Ave Maria. O homem foi pó, e há de ser pó. Logo é pó.
pois tudo o que vive não é o que é o que foi, é o que há de ser. O exemplo da vara de Arão, que se converte em serpente. Deus se definiu a Moisés como aquele que é o que é, porque só ele é o que foi e o que há de ser. Se alguém puder afirmar o mesmo de si próprio, também é digno de ser adorado. Enfim, senhores, não só havemos de ser pó, mas já somos pó. Por viés, todos os embargos que se podiam pôr contra essa sentença universal são os que ouviste. Porém, como ela foi pronunciada definitiva e declaradamente por Deus ao primeiro homem e a todos os seus descendentes, nem admite interpretação, nem pode ter dúvida. Mas como pode ser? Como pode ser que eu digo, vós que ouvis e todos os que vivemos sejamos já pó, por viés? A razão é esta: o homem, em qualquer estado que esteja, é certo que foi pó, e há de tornar a ser pó. Foi pó, e há de tomar a ser pó, logo é pó. Porque tudo o que vive nesta vida não é o que é o que foi, é o que há de ser. Ora, vede. No dia aprazado que Moisés e os magos do Egito haviam de fazer prova e ostentação de seus poderes diante do rei Faraó, Moisés estava só com Arão de uma parte e todos os magos da outra. Deu sinal ao rei, mandou Moisés a Arão que lançasse a sua vara em terra. E converteu-se subitamente em uma serpente viva e tão temerosa como aquela em que o mesmo Moisés no deserto já não dava por seguro. Fizeram todos os magos o mesmo. Começa a saltar e a ferver serpentes, porém a de Moisés investiu e avançou a todas, intrépida e senhorilmente. E assim, vivas como estavam, sem matar, nem despedaçar, comeu e engoliu a todas. Refere o caso à Escritura e diz estas palavras: Devoravit virga Aaron virgas eorum. A vara de Arão comeu e engoliu a dos egípcios. Êxodo 7:12. Parece que não havia de dizer a vara, senão a serpente. A vara não tinha boca para comer, nem dentes para mastigar, nem garganta para engolir, nem estômago para recolher tanta multidão de serpentes. As serpentes em que a vara se converteu, sim, porque era um dragão vivo, voraz e terrível, capaz de tamanha batalha e de tanta façanha. Porque diz o texto que a vara foi a que fez tudo isto e não a serpente? Porque cada um é o que foi e o que há de ser. A vara de Moisés, antes de ser serpente, foi vara, e depois de ser semente, tornou a ser vara. A serpente, que foi vara, há de tornar a ser vara. Não é serpente, é vara. Virga Arão. É verdade que a serpente naquele tempo estava viva e andava e comia e batalhava e vencia e triunfava. Mas como tinha sido vara e havia de tornar-se ser vara, não era o que era. Era o que fora e o que havia de ser. Virga. Serpentes astutas do mundo vivas, tão vivas, não vos fieis da vossa vida, nem da vossa viveza. Não sois o que cuidais, nem o que sois. Sois o que fostes e o que haveis de ser. Por mais que vos vejais agora um dragão coroado e vestido de armas douradas, com a cauda levantada e retorcida, açoitando os ventos, o peito inchado e as asas estendidas, o colo encrespado e soberbo, e a boca aberta, dentes agudos, e língua trifitricada, olhos cintilantes, garras e unhas rompentes.
por mais que se veja esse dragão já tremular na bandeira dos lança-demônios, já passear nos jardins das Hespérides, já guardar os tesouros de Midas, ou seja, o dragão volante entre os meteoros, o dragão de estrelas entre as constelações, ou o dragão de divindade afetada entre as hierarquias. Se foi vara, há de ser vara, é vara. Se foi terra, há de ser terra, é terra. Se foi nada, há de ser nada, é nada. Porque tudo o que vive nesse mundo é o que foi, é o que há de ser. Só Deus é o que é, mas por isso mesmo, notai. Apareceu Deus ao mesmo Moisés nos desertos de Midian. Mandou que leve a nova liberdade ao povo cativo. E perguntando Moisés quem havia de dizer que o mandava, para que ele desse crédito, respondeu Deus e definiu-se. Ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Dirás que é o que te manda. Qui es misit med advos? Qui es? O que é? E que nome? Ou que distinção é esta? Também Moisés é o que é. Também o faraó é o que é. Também o povo com que há de falar é o que é. Pois este nome, essa definição, toca a todos e a tudo. Como a toma Deus só por sua? E se todos são o que são e cada um é o que é, por que diz Deus não só como atributo, senão como essência própria da sua divindade? Ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Excelentemente, São Jerônimo, respondendo com essas palavras do Apocalipse, Qui es et qui erat et qui venturo es. Sabeis por que diz Deus, ego sum qui sum. Sabeis por que só Deus é o que é? Porque só Deus é o que foi e o que há de ser. Deus é Deus, e foi Deus e há de ser Deus. E só quem é o que foi e o que há de ser é o que é. Qui es et qui erat et qui venturo est. Ego sum qui sum. De maneira que quem é o que foi e o que há de ser é o que é, e este é só Deus. Quem não é o que foi e o que há de ser não é o que é. É o que foi, é o que há de ser. E esses somos nós. Olhemos para trás, que é o que fomos, pó. Olhemos para diante, o que havemos de ser, pó. Fomos pó e havemos de ser pó. Por isso é o que somos, por viés. Eu bem sei que também há deuses da terra, e que essa terra onde estamos foi a pátria comum de todos os deuses, ou próprios ou estrangeiros. Aqueles deuses eram de diversos metais, esses são de barro, ou cru ou mal cozido, mas deuses. Deuses na grandeza, deuses na majestade, deuses no poder, deuses na adoração, e também deuses no nome. Ergo dixi dies. Mas se houver, que pode haver, se houver alguns desses deuses que cuide que diga ergo sum qui sum, olhe primeiro o que foi e o que há de ser. Se foi Deus, há de ser Deus, é Deus. Eu o creio, eu o adoro. Mas se não foi Deus, nem há de ser Deus. Se foi pó, há de ser pó. Faça, pois, caso da sua escultura que da sua divindade. Assim lhe disse e o desenganou o mesmo Deus que lhe chamou deuses. Ego dixi dies. Vos autem sicut homines moremini. Quem foi pó, há de ser pó. Seja o que quiser, quanto quiser, é pó, por viés. Jó define-se como quem foi pó e há de ser pó. Abraão define-se como quem é pó. O texto sagrado não diz, converter-vos-ei em pó,
mas tornareis a ser pó. O que chamamos vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó. Parece-me que tenho provado a minha razão e a consequência dela. Se as quereis ver praticada, em próprios termos, sou contente. Praticaram esse desengano 2 homens que sabiam mais de nós que nós, Abraão e Jó, com outro memento como o nosso. Dizia Deus, memento queso, quod sequit luntum fetiris me, et in poverem ducemis me. Lembrai-vos, Senhor, que me fizeste de pó, e que em pó haveis de tornar. Jó 10:9. Abraão pedindo licença ou atrevimento para falar a Deus. Loquar ad Dominum qui sim pluvis et tinis. Falar-vos-eis, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Já vedes a diferença dos termos, que não pode ser maior, nem também mais natural ao nosso intento. Jó diz que foi pó e há de ser pó. Abraão não diz que foi nem que há de ser, senão que já é pó. Com sim, pluvis et tinis. Se um desses homens fora morto e outro vivo, falava muito propriamente, porque todo vivo pode dizer, eu fui pó, e hei de ser pó. E o morto se dizer que havia de dizer, eu já sou pó. Mas Abraão que disse isso não estava morto, senão vivo, como Jó. E Abraão e Jó não eram de diferente metal, nem de diferente natureza. Pois se ambos eram da mesma natureza, e ambos estavam vivos, como diz um que já é pó, e o outro se não diz que o é? Senão que foi o que há de ser? Por isso mesmo, porque Jó foi pó e há de ser pó, por isso Abraão é pó. Em Jó falou a morte, em Abraão falou a vida. Em ambos a natureza. Um descreveu pelo passado e pelo futuro, e o outro definiu-se pelo presente. Um reconheceu o efeito, o outro reconheceu a causa. Um disse o que era, o outro declarou o porquê. Porque Jó e Abraão e qualquer outro homem foi pó, e por isso já é pó. Fostes pó, e haveis de ser pó como Jó? Pois já sois pó como Abraão, com sim, pluvis et tinis. Tudo temos no nosso texto, se bem se considera, porque segundo as palavras dele, não só contém a declaração, senão também a razão das primeiras. Pluvies sois pó. E por quê? Porque em pluverem muerteris, porque fostes pós e haveis de tornar a ser pó. Esta é a força da palavra reverteris, a qual não só significa o pó que havemos de ser, senão também a pó que somos. Por isso não diz convertetes, convertevos-veis em pó, senão reverteres, tomareis a ser pó que fosse. Quando dizemos que os mortos se convertem em pó, falamos impropriamente, porque aquilo não é a conversão, é a reversão, reverteres. É tornar-se a ser na morte a pó que somos no nascimento. É tornar a ser na sepultura a pó que somos no campo damasceno. E porque somos pó e havemos de tornar a ser pó. Impulverem reverteres. Por isso já somos pó, pulves. Não é exposição minha, senão formalidade do mesmo texto, com que Deus pronunciou a sentença de morte contra Adão. Donec reverteres in terram de quas sumptus es, quia pluvies. Aqui tomes a ser a terra de que fosse formado, porque és pó. De maneira que a razão e porque de sermos pó, ou te pluvies, é porque somos pó e havemos de tomar a ser pó. Donec revertaris in terra de
quas sumpto est. Só parece que se pode opor ou dizer, em contrário, que aquele donec, até que, significa tempo e meio entre o pó que somos e o pó que havemos de ser. E que neste meio tempo não somos pó. Mas a mesma verdade divina disse donec, disse também pluvi est. E a razão desta consequência está no reverteris. Porque a reversão com que tornamos a ser pó, que fomos, começa circularmente, não do último senão do primeiro ponto da vida. Notai, essa nossa chamada vida não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó, do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem o círculo maior, outros menor, outros mais pequenos, outros mínimo. De outro transiatus ad tumulum. Mas ou a caminho seja largo, ou brevíssimo, como é o ciclo de pó a pó. Lembre-se, em qualquer parte da vida somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. E quem tanto mais se aparta, mais se chega e não se aparta. O pó que foi o nosso princípio, esse mesmo e não outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente desse pó para este pó, tanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aparta é esse mesmo que nos chega. O passo que nos faz a vida é esse mesmo que nos a desfaz. E como esta roda que anda e desanda, juntamente sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Por isso, quando Deus intimou a Adão a reversão ou revolução desse ciclo, donec revertaris, das premissas pó fosses, pó serás, tirou por consequência pó és, quia pluvi est. Assim que desde o primeiro momento, assim que desde o primeiro instante da vida até o último nos devemos persuadir e assentar conosco, que não só somos e havemos de ser pó, senão que já somos, e por isso mesmo foste pó e has de ser pó, és pó, pluvi est. Se já somos pó, qual a diferença existente entre os vivos e os mortos? Os mortos são pó levantado pelo vento, os mortos são o pó caído. Adão, feito de pó, recebendo o vento do sopro divino, tornou-se vivo. Nas Escrituras, levantar é viver, cair é morrer. Assim como distingue Davi, há o pó da morte e o pó da vida. Ora, suposto que já somos pó, e não pode deixar de ser, pois Deus o disse, perguntar-me-ei, e com muita razão, em que nos distinguimos logo os vivos dos mortos. Os mortos são pó, nós também somos pó, em que nos distinguimos uns dos outros? Distinguimos-nos os vivos dos mortos, assim como se distingue o pó do pó. Os vivos são o pó levantado, os mortos são o pó caído. Os vivos são o pó que anda, os mortos são os pó que jaz. E que yachet. Estão essas praças no verão cobertas de pó. Dá um pé de vento, levanta-se o pó no ar. E que faz? O que fazem os vivos e muitos vivos. Não aquieta o pó, nem pode estar quieta. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela, já vai adiante. Já torna atrás, tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cega, tudo penetra, em tudo e por tudo se mete, sem aquietar, sem sossegar um momento. Enquanto o vento dura, acalmou o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica, ou dentro de casa ou na rua,
ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. E que pó e que vento é este? O pó somos nós. Quia pluvies, o vento é a nossa vida. Quia ventus es vita mea. Jó 7,7. Deu o vento, levantou-se o pó. Parou o vento, caiu. Deu o vento, eis o pó levantado. Esses são os vivos. Parou o vento, eis o pó caído. Esses são os mortos. Os vivos pó, os mortos pó. Os vivos pó levantado, os mortos pó caído. Os vivos pó com vento, por isso os vãos. Os mortos pó sem vento, e por isso sem vaidade. Essa distinção, não há outra. Nem cuida alguém que isto que é metáfora, ou comparação, senão realidade experimentada e certa. Forma Deus de pó aquela primeira estátua, que depois a chamou o corpo de Adão. Assim o diz o texto original. Formavit Deus homine de pulvere terre. Gênesis 2,7. A figura era humana e muito primorosamente delineada, mas a substância ou a matéria não era mais que pó. A cabeça pó, o peito pó, os braços pó, os olhos, a boca, a língua, o coração, tudo pó. Chega-se, pois, Deus à estátua, e que faz? Inspiravit in fatem eius, assoprou-a. Gênesis 2,7. E tanto que o vento do assopro deu no pó, et facto est homo in animam viventem. Eis o pó levantado e vivo, já é homem, já se chama Adão. Ah, pó, se aquietaras e pararas aí. Mas, pó, assoprado e com vento, como havia de aquietar? Ele abaixo, ele acima, e tanto acima e tanto abaixo, dando uma tão grande volta e tantas voltas. Já senhor do universo, já escravo de si mesmo, já só, já acompanhado, já nu, já vestido, já coberto de folhas, já de peles, já tentada, já vencido, já moseada, já desterrada, já pecador, já penitente. E para maior penitência, pai, chorando os filhos, lavrando a terra, recolhendo os espinhos por frutos, suando, trabalhando, lidando, fadigando, com tantos vai-e-vens do gozo da fortuna, sempre em uma roda viva. Assim andou, levantado o pó, enquanto durou o vento. O vento durou muito, porque naquele tempo eram mais largas as vidas, mas ao fim parou. E que lhe sucedeu no mesmo ponto a Adão, o que sucede ao pó. Assim como o vento o levantou e o sustinha, tanto que o vento parou, caiu. O pó levantado, Adão vivo, pó caído, Adão morto. Et mortus est. Este foi o primeiro pó, e o primeiro vivo, e o primeiro condenado à morte. E esta é a diferença que há de vivos a mortos, de pó a pó. Por isso, na Escritura, o morrer significa cair, e o viver levantar-se. O morrer cair. Vos autem sicut omnes moriemini, et sicut unus de principibus cadetis. O viver levantar-se. Adolescens tibi dico surget. Se levantados vivos, se caídos mortos. Mas ou caídos, ou levantados, ou mortos, ou vivos, pó. Os levantados, pó da vida, os mortos, pó da morte. Assim entendeu e notou Davi. E esta é a distinção que faz quando disse: em pluvere mortis deduxisse me. Levaste-me, Senhor, ao pó da morte.
Não bastava dizer in pulvere deduxis, assim como in pulvere reverteris, se bastava, mas disse com maior energia, in pulvere mortis, ao pó da morte, porque há pó da morte e pó da vida. Os vivos que andamos em pé somos pó da vida, pulvi est. Os mortos que jazem na sepultura são o pó da morte, em pulvere reverteris. O memento dos vivos, lembre-se, o pó levantado que há de ser pó caído. O vento da vida e o vento da fortuna. A história de Nabucodonosor, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo se converte em pó da terra. Significado do nome de Adão, Santo Agostinho e a glória de Roma. Roma, a caveira do mundo. Ainda está sujeita a novas destruições. Salomão e o espelho do passado e do futuro. À vista dessa distinção tão verdadeira e desse desengano tão certo, que posso eu dizer ao nosso pó, senão o que ele diz à igreja? Memento homo. 2 mementos hei de fazer hoje ao pó, um memento ao pó levantado, outro memento ao pó caído, um memento ao pó que somos, outro memento ao pó que havemos de ser, um memento ao pó que me ouve, outro memento ao pó que não pode ouvir. Primeiro será o memento dos vivos e o segundo dos mortos. Aos vivos que direi eu, diga que se lembre o pó levantado que há de ser o pó caído. Levanta-se o pó com o vento da vida, e muito mais com o vento da fortuna. Mas lembre-se o pó que o vento da fortuna não pode durar mais que o vento da vida, e que pode durar muito menos porque é mais inconstante. O vento da vida, por mais que cresça, nunca pode chegar a ser bonança. O vento da fortuna, se cresce, pode chegar a ser tempestade, e tão grande tempestade que se afogue nela o mesmo vento da vida. Pó levantado, lembra-te outra vez que hás de ser pó caído, e que tudo que há de cair e ser pó contigo. A estátua de Nabucodonosor, ouro, prata, bronze, ferro, lustre, riqueza, fama, poder, lembra-te que tudo há de cair de um golpe, e que então se verá o que agora não veremos ver, que não queremos ver, que tudo é pó e pó de terra. Eu não me admiro, senhores, que aquela estátua, em um momento, se convertesse toda em pó, era imagem de homem. Isso bastava. O que me admira, e admirou sempre, é que se convertesse, como diz o texto, em pó de terra. Em favilian estive are. A cabeça da estátua não era de ouro? Pois, por que se não se converte o ouro em pó de ouro? O peito e os braços não eram de prata? Por que não se converte a prata em pó de prata? O ventre não era de bronze e ademais de ferro? Por que não se converte o bronze em pó de bronze e o ferro em pó de ferro? Mas o ouro, a prata, o bronze, o ferro, tudo em pó de terra? Sim, tudo em pó de terra. Cuida a ilustre desvanecida que é de ouro, e todo esse esplendor em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o rico inchado que é de prata, e toda essa riqueza em caindo há de ser pó e pó de terra. Cuida o robusto que é de bronze, cuida o valente que é de ferro, um confiado, outro arrogante. Toda a fortaleza e toda essa valentia em caindo há de ser pó e pó de terra. In favilian est are. Senhor pó, nimio necrede colore. A pedra que se desfez em pó estátua é a pedra daquela sepultura.
Aquela sepultura é como a pedra do pintor, que mói todas as cores e todas as desfaz em pó. O negro da sotaina, o branco da cota, o pavonaço de mantelete, o vermelho da púrpura, tudo ali se desfaz em pó. O Adão quis dizer Ruber, o vermelho, porque o pó da campa Damasceno, que de Adão foi formado, era vermelho. E parece que escolheu Deus o pó daquela cor tão desprezada, para ela e com ela desenganar a todas as cores. Desengane-se a escarlata mais fina, a mais alta e mais coroada. Desengane-se daí abaixo todas as cores, que todas se hão de moer naquela pedra e desfazer em pó. E o que é mais, todas em pó da mesma cor. Na estátua, o ouro era amarelo, a prata branca, o bronze verde, o ferro negro. Mas tanto que tocou a pedra, tudo ficou da mesma cor. Tudo da cor da terra. Em faviliam est are. O pó levantado como vão quis fazer distinções de pó a pó. E porque não pôde distinguir a substância, pôs a diferença nas cores. Porém, a morte, como vingadora de todos os agravos da natureza, a todas essas cores faz da mesma cor, para que nos distinga a vaidade e a fortuna os que fez iguais à razão. Ouvia Santo Agostinho: Respice sepulcra, et vide quis Dominus, quis servus, quis popei, quis dives, discerne si potes, regem a vincto fartem adepere pulcrum a deformity. Abri aquela sepultura, diz Agostinho, e vede qual ali o senhor e qual o servo, qual ali o pobre e qual o rico. Discerne si potes, distingui-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do escravo de argel carregado de ferros. Distingui-los, conhecei-los, não por certo. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope, todos ali são da mesma cor. Passa Santo Agostinho da sua África à nossa Roma e pergunta assim: Ubi sunt quos ambiebat tivium potentatus, ubi insuperabilis imperatores, ubi extitum duces, ubis satrape et tyranni. Onde estão os cônsules romanos? Onde estão aqueles imperadores e capitães famosos que desde o Capitólio mandavam o mundo? Que se fez dos Césares e dos Pompeus, dos Mários e dos Silas, dos Simpiões e dos Emílios, os Augustos, os Cláudios, os Tibérios, os Vespasianos, os Titos, os Trajanos? Que é deles? Nunc omnia vulvis, tudo pó. Nunc omnia faveli, tudo cinza. Nunc potes versibus eoro memoria es. Não resta de todos eles outra memória, mais que os poucos versos das suas sepulturas. Meu Agostinho, também esses versos que se liam então, já os não há. Apagaram-se as letras, comeu o tempo as pedras, também as pedras morrem. Mors anciens saxis nombribus que vini. Oh, que memento este para Roma! Já não digo como até agora. Lembra-te, homem, que és pós levantado, e has de ser pó caído.
O que digo é, lembra-te, Roma, que és pó levantado, e que és pó caído juntamente. Olha Roma daqui para baixo, e ver-te-ás caída e sepultada debaixo de ti. Olha Roma de lá para cima, e ver-se-á levantada e pendente em cima de ti. Roma sobre Roma, e Roma debaixo de Roma. Nas margens do Tibre, a Roma que se vê para cima, vê-se também para baixo. Mas aquilo são sombras. Aqui Roma que se vê em cima, vê-se também embaixo, e não é engano da vista, senão a verdade. A cidade sobre as ruínas, o corpo sobre o cadáver, a Roma viva sobre a morta. Que coisa é Roma senão um sepulcro de si mesma? Embaixo as cinzas, em cima a estátua, embaixo os ossos, em cima o vulto. Este vulto, esta majestade, esta grandeza é a imagem, e só a imagem da que está debaixo da terra. Ordenou a providência divina que Roma fosse tantas vezes destruída e depois edificada sobre suas ruínas, para que a cabeça do mundo tivesse uma caveira em que se ver. Um homem pode-se ver na caveira de outro homem. A cabeça do mundo não se podia ver senão na sua própria caveira, que é a Roma levantada, a cabeça do mundo, que é a Roma caída, a caveira do mundo. Que são esses pedaços de Termas e Coliseus, senão os ossos rotos e truncados desta grande caveira? E que são essas colunas, essas agulhas desenterradas, senão os dentes mais duros desencaixadas dela? Ó, que sisuda seria a cabeça do mundo se visse bem na sua caveira. Nabuco, depois de ver a estátua convertida em pó, edificou outra estátua, louco, que é o que te disse o profeta: Tu rex es caput, tu, rei, és a cabeça da estátua. Pois se tu és a estátua e estás viva, olha a cabeça viva para a cabeça defunta. Olhe a cabeça levantada para a cabeça caída. Olhe a cabeça para a caveira. Ó, se Roma fizesse o que não soube fazer Nabuco. Ó, se a cabeça do mundo olhasse para a caveira do mundo. A caveira é maior que a cabeça para que tenha menos lugar a vaidade. E maior matéria a desengana. Isto fui, isto sou, nisto parou a grandeza daquele imenso todo. De que hoje sou tua pequena parte, nisto parou. E a pior é, Roma minha, se me dás licença para que tu digas que não há de parar só nisto. Este destroça, e estas ruínas que vês tuas não são as últimas. Ainda te separa outra antes do fim do mundo, profetizada nas Escrituras. Aquela Babilônia de que fala São João, quando diz no Apocalipse, Chedidit Babylon, Apocalipse 14:8, é a Roma, não pela que hoje é, senão pelo que há de ser. Assim o entende São Jerônimo, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Tertuliano, Ecumênio, Cassiodara e outros padres, a quem seguem concordemente intérpretes e teólogos. Roma, a espiritual, é eterna, porque porte infre non prevabitum adversus eam. Mas Roma, a temporal, sujeita está como as outras metrópoles das monarquias, e não só sujeita, mas condenada à catástrofe das coisas mutáveis e aos eclipses do mundo. Nas tuas ruínas vê a que foste, nos teus oráculos lê a que hás de ser. E se queres fazer verdadeiro juízo de ti mesma, pelo que fosse e pelo que hás de ser,
estima que és. Nesta mesma roda natural das coisas humanas, descobriu a sabedoria de Salomão 2 espelhos recíprocos, que podemos chamar do tempo, em que se vê facilmente o que foi e o que há de ser. Quid es, quod fuit, ipsum quod futurum est. Quid est quod factum est, ipsum quod faciendum est. Que é o que foi, aquilo que há de ser, o que há de ser, aquilo mesmo que foi. Ponde esses 2 espelhos, um defronte do outro, e assim como os raios do acaso ferem o Oriente e os do Oriente o acaso. Assim, por reverberação natural e recíproca, achareis que no espelho da passada se vê o que há de ser, e no futuro o que foi. Se quereis ver o futuro, leia das histórias e olhar para o passado. Se quereis ver o passado, lê das profecias e olhar para o futuro. E quem quiser ver o presente, para onde há de olhar? Não o disse Salomão, mas eu direi. Diga que olhe juntamente para um e para o outro espelho. Olhai para o passado e para o futuro e vereis o presente. Segue-se que no passado e no futuro se vê o presente, porque o presente é o futuro do passado, e o mesmo presente é o passado do futuro. Quid est quod fuit, ipsum quod futurum est, quid est quod est, ipsum quod fuit et quod futurum est. Roma, o que fosse, isso hás de ser, e o que fosses, e o que hás de ser, isso és. Vê-te bem nesses 2 espelhos o tempo, e conhecer-te-ás. E se a verdade deste desengano tem lugar nas pedras, quanto mais nos homens, no passado foste pó, no futuro hás de ser pó, logo no presente és pó, pulve és. O memento dos mortos, lembre-se o pó caído que há de ser pó levantado. O pó que foi homem há de se tornar a ser homem. Jó comparava-se a fênix e não a águia. O autor não teme a morte, teme a mortalidade. Já reconhecida pelos filósofos pagãos, nem vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. A observação de Sêneca. Este foi o memento dos vivos. Acaba com o memento dos mortos. Aos vivos, disse, lembre-se o pó levantado que há de ser pó caído. Aos mortos, digo, lembre-se o pó caído que há de ser pó levantado. Ninguém morre para estar sempre morto. Por isso a morte nas escrituras se chama sono. Os vivos caem em terra com o sono da morte. Os mortos jazem na sepultura dormindo, sem movimento nem sentido, aquele profundo e dilatado letargo. Mas quando, pregando a trombeta final, o chamar o juízo, todos hão de acordar e levantar-se outra vez. Então dirá cada um com Davi, ergo domevi, et soporatus sum et exsurrexi. Lembre-te, pois, o pó caído que há de ser o pó levantado. Esse segundo memento é muito mais terrível que o primeiro. Aos vivos, disse, memento homo quia pulve est, et pulverentum reverteris. Aos mortos, digo com palavras trocadas, mas com sentido igualmente verdadeiro. Memente pulve quia homo est, et homine reverteris. Lembra-te que és homem, e que homem te has de tornar. Os que me ouviram já sabem que cada um é o que foi e o que há de ser. Tu que jazes nessa sepultura, sabe-o agora. Eu vivo, tu estás morto. Eu falo, tu estás mudo. Mas assim como eu sendo homem, porque fui pó, hei de tornar a ser pó,
e sou pó. Assim tu, sendo pó, porque foste homem, has tornar homem. És homem. Morre a águia, morre a fênix, mas a águia morta não é águia. A fênix morta é fênix. E por quê? A águia morta não é águia porque foi águia, mas não há de se tornar a ser águia. A fênix morta é fênix porque foi fênix e há de tornar-se fênix. Assim és tu que jazes nessa sepultura, morto sim, desfeito em cinzas sim, mas em cinzas como as da fênix. A fênix desfeita em cinzas é fênix porque foi fênix, e há de se tornar a ser fênix. E tu, desfeito, também em cinzas é homem, és homem, porque foste homem e há de se tornar a ser homem. Não é a proposição nem a comparação minha, senão da sabedoria e verdade eterna. Ouçam os mortos ao morto, que melhor que todos os vivos conheceu e pregou a fé da imortalidade. Inidulo mel morias, et sicut fênix multiplicabo dies meus. Morrerei no meu ninho, diz Jó, e como fênix multiplicarei os meus dias. Os dias soma-os a vida, diminui-os a morte, e multiplica-os a ressurreição. Por isso, Jó, como vivo, como morto e como imortal, se compara a fênix. Bem pudera esse grande herói, pois chamou o ninho à sua sepultura, comparar-se à rainha das aves, como o rei que era, mas falando de si conosco, naquela medida em que todos somos iguais. Não se comparou à águia, senão à fênix, porque o nascer águia é fortuna de poucos, e o renascer fênix é a natureza de todos. Todos nascemos para morrer, e todos morremos para ressuscitar. Para nascer antes de ser, tivemos necessidade de pai e mãe que nos gerasse. Para renascer depois de morrer, como a fênix, o mesmo pó em que se corrompeu e se desfez o corpo, é o pai e a mãe que havemos de tornar-se gerados. Putretini dixit, pater meus est mater mea, et soror mea verbus. Sendo, pois, igualmente certa essa segunda metamorfose, como a primeira, preguemos também aos mortos, como pregou Ezequiel, para que nos ouçam os mortos e os vivos. Se dissermos aos vivos, lembra-te, homem, que és pó, porque foste pó e há de ser pó, brademos com a mesma verdade aos mortos, que já são pó, e lembra-te, pó, que és homem, porque foste homem e hás de tornar ser homem. Memento pulves quia homo es, et homine reverteris. Senhores meus, não seja isso cerimônia. Falemos muito seriamente que o dia é disso. Ou cremos que somos imortais ou não. Se o homem acaba com o pó, não tenho o que dizer, mas se o pó há de tornar a ser homem, não sei o que vos diga, nem o que me diga. A mim não me faz medo o pó que hei de ser, faz medo o que há de ser o pó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Eu não temo hoje o dia de cinza, temo hoje o dia de Páscoa, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade, ou no céu ou no inferno. Isto enem quod reptor meus vivit, et novissimo de terra surrectus sum. Este diz, notai, não diz creio, senão este sei. Porque a verdade e certeza da imortalidade do homem não só é fé, senão também ciência. Por ciência, por razão natural, a conheceram Platão, Aristóteles e tanto outros filósofos gentios. Mas que importava que eu não alcançasse a razão onde está a fé?
Que importa a autoridade dos homens, onde está o testemunho de Deus? O pó daquela sepultura está clamando: de terra recturus sum, et hursum circundabor pelle mea, et in carne mea videbo Deo meu. Quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius. Este homem, este corpo, estes ossos, esta carne, esta pele, estes olhos, este eu, e não outro. É o que há de morrer? Sim, mas reviver e ressuscitar a imortalidade. Mortal até o pó, mas depois do pó, imortal. Credis hoc utique Domine, pois que efeito faz em nós esse conhecimento da morte e esta fé de imortalidade? Quando considero na vida que se usa, acho que não vivemos como mortais, nem vivemos como imortais. Não vivemos como mortais porque tratamos das coisas dessa vida como se esta vida for eterna. Não vivemos como mortais porque nos esquecemos tanto da vida eterna como se não houvesse tal vida. Se tal vida fosse, se esta vida for imortal, e nós imortais, que havíamos de fazer senão o que fazemos? Estai comigo. Se Deus, assim como fez um Adão, fizera dois, e o segundo fora mais sisudo, o que o nosso não havíamos de ser mortais como somos, e os filhos de outro Adão haviam de ser mortais. E esses homens imortais que haviam de fazer neste mundo? Isto mesmo que nós fazemos. Depois que não coubesse no paraíso, e se forem multiplicando, haviam-se de estender pela terra, haviam de conduzir de todas as partes do mundo todo o bem, precioso e deleitoso que Deus para eles tinha criado. Haviam de ordenar cidades e palácios, quintais, jardins, fontes, delícias, banquetes, representações, música, festas e tudo aquilo que pudesse formar uma vida alegre e deleitosa. Não é isso que nós fazemos? É muito mais do que eles haviam de fazer, porque o haviam de fazer com justiça, com oração, com modéstia, com temperança, sem luxo, sem soberba, sem ambição, sem inveja, e com concórdia, com a caridade, com humanidade. Mas como se ririam de nós e como pasmariam de nós aqueles homens imortais, como se ririam das nossas loucuras, como se pasmariam da nossa cegueira, vendo-nos tão ocupados, tão solícitos, tão desvelados da nossa vidazinha de 2 dias, e tão esquecidos e tão descuidados da morte, como se fôramos tão imortais como eles. Eles sem dor, nem enfermidade, nós enfermos e gemendo, eles vivendo sempre, nós morrendo, eles não sabendo o nome à sepultura, e nós enterrando uns aos outros, eles gozando o mundo em paz, e nós fazendo demandas e guerras pelos que não havemos de gozar. Homenzinhos miseráveis, haviam de dizer, homenzinhos miseráveis, loucos, insensatos, não vedes que sois mortais? Não vedes que havei de acabar amanhã? Não vedes que vos hão de meter embaixo de uma sepultura, e que de tudo quanto andais afanando e adquirindo, não haveis de lograr mais que 7 pés de terra? Que doidice, que cegueira é logo a vossa. Não sendo como nós quereis viver como nós, assim é. Morimur ut mortales, vivimos ut immortales. Morremos como mortais que somos, e vivemos como se fôramos imortais. Assim dizia Sêneca gentil a Roma gentia. Vós a isso dizei que Sêneca era um estoico, e não é mais ser cristão que ser um estoico? Sêneca não conhecia a mortalidade da alma, o mais a que chegou foi a duvidá-la. Contudo, entendia isto. Cuidar da vida imortal, as 2 portas da morte, opinião de Aristóteles, a escada do sonho de Jacó. No momento da morte não se teme a morte, teme-se a vida. Resolução. Ora, senhores, já que somos cristãos,
Já que sabemos que havemos de morrer e que somos imortais, saibamos usar da morte e da mortalidade. Tratemos dessa vida como mortais e da outra como imortais. Não pode haver loucura mais rematada, pode haver cegueira mais cega, que empregar-me todo na vida que há de acabar e não tratar a vida que há de durar para sempre. Cansar-me, afligir-me, matar-me, como que forçosamente hei de deixar, do que hei de lograr ou perder para sempre, não fazer nenhum caso, tantas diligências para esta vida, nenhuma diligência para outra vida, tanto medo, tanto receio da morte temporal e da eterna, nenhum temor? Mortos, desenganei esses vivos. Dizei-nos que os pensamentos e que os sentimentos foram os vossos, quando entrastes e saístes pelas portas da morte. A morte tem duas portas. Queque saltas, me deportes mortis. Uma porta de vidro, por onde se sai da vida. Outra porta de diamante, por onde se entra a eternidade. Entre essas duas portas se acha subitamente um homem no instante da morte, sem poder tornar atrás, sem parar nem fugir, nem dilatar, se não entrar para onde não sabe, e para sempre. Oh, que trânsito tão apertado! Oh, que passo tão estreito! Oh, que momento tão terrível! Aristóteles disse que entre todas as coisas terríveis, a mais terrível é a morte. Disse bem, mas não entendeu o que disse. Não é terrível a morte pela vida que acaba, senão pela eternidade que começa. Não é terrível a porta por onde se sai, é terrível a porta por onde se entra. Se olhares para cima, uma escada que chega até o céu. Se olhares para baixo, um precipício que vai parar no inferno. E isto incerto. Dormindo Jacó sobre uma pedra, viu aquela escada que chegava da terra até o céu. E acordou atônito. Terribilis est locus iste. Oh, que terrível lugar é este! Gênesis 18:17. E porque é terrível Jacó, non esse hic aliud nisi domus Dei et porta celi, porque isso não é outra coisa senão a porta do céu. Pois a porta do céu, a porta da bem-aventurança terrível, sim, porque é uma porta que se pode abrir e que se pode fechar, e aquela porta que se abriu para as 5 virgens prudentes e que se fechou para as outras 5 nécias, et closa esse ianua. Mateus 25:10. E se essa porta é terrível para quem olha só para cima, quão terrível será para quem olhar para cima e mais para baixo? Se é terrível para quem olha só para o céu, quão mais terrível será quem olhar para o céu e para o inferno juntamente? Este é o mistério de toda a escada, em que Jacó não reparou inteiramente, como quem estava dormindo. Bem viu Jacó que pela escada subiam e desciam anjos, mas não reparou que aquela escada tinha mais degraus para descer que para subir. Para subir era a escada da terra até o céu. Para descer era a escada do céu até o inferno. Para subir era a escada por onde subiram os anjos a ser bem-aventurados. Para descer, a escada por onde desceram os anjos a ser demônios. Terrível escada para quem não sobe, porque perde o céu e a vista de Deus. E mais terrível ainda é para quem desce, porque não só perdeu o céu e a vista de Deus, mas vai arder no inferno eternamente. Esta é a visão mais terrível que todos havemos de ver. Este é o lugar mais que terrível, porque onde todos havemos de passar, e por onde já passaram todos os que ali jazem. Jacó jazia sobre a pedra, ali a pedra jaz sobre Jacó, ou Jacó debaixo da pedra. Já dormiram seu sono,
Dominiunte Somnus Sum, Salmos 75, 6. Já viram aquela visão? Já subiram ou já desceram pela escada? Se estão no céu ou no inferno, Deus o sabe. Mas tudo se averigou naquele momento. Ó, que momento, torna a dizer. Ó, que passo, que trânsito terrível. Ó, que temores, ó, que aflição, ó, que angústias. Ali, senhores, não se teme a morte, teme-se a vida. Tudo o que ali dá pena é tudo o que nesta vida deu gosto, e tudo o que buscamos por nosso gosto. Muitas vezes com tantas penas. Ó, que diferentes parecerão então todas as coisas desta vida. Que verdades, que desenganos, que luzes tão claras de tudo que neste mundo nos cega. Nenhum homem há naquele ponto que não desejara muito uma de duas, ou não ter nascido, ou tornar a nascer de novo, para fazer uma vida muito diferente. Mas já é tarde, já não há tempo. Quia tempus non erat amplius. Apocalipse 10, 6. Cristãos e senhores meus, por misericórdia de Deus, ainda estamos em tempo. É certo que todos caminhamos para aquele passo. É infalível que todos havemos de chegar. Todos nos havemos de ver naquele terrível momento. E pode ser que, muito cedo, julgue cada um de nós se será melhor arrepender-se agora ou deixar o arrependimento para quando não tenha lugar, nem seja arrependimento. Senhor nos avisa, Deus nos dá estas vozes. Não deixemos passar essa inspiração, que não sabemos se será a última. Se então havemos de desejar em vão começar outra vida, comecemos-la agora, dixe nunc cepi. Comecemos de hoje em diante a viver como queremos ter vivido na hora da morte. Vive assim como quiseras ter vivido quando morras. Ó, que consolação tão grande será então a nossa, se o fizermos assim. Pelo contrário, que desenrolação tão irremediável e tão desesperada, se nos deixarmos levar da corrente, quando nos acharmos por onde ela nos leva. É possível que me condenei por minha culpa e por minha vontade, e conhecendo muito bem o que agora experimento sem nenhum remédio, é possível que por uma cegueira de que não me quis apartar, por um apetite que passou em um momento, hei de arder no inferno enquanto Deus for Deus. Cuidemos nisto, cristãos, cuidemos nisto, em que cuidamos, em que não do cuidamos, homens mortais, homens imortais. Se todos os dias podemos morrer, se a cada dia nos imos chegando mais à morte, e a ela a nós, não se acabe com esse dia a memória da morte. Resolução, resolução uma vez, que sem resolução nada se faz. E para esta resolução, dure e não seja como outras. Tomemos cada dia uma hora em que cuidemos bem naquela hora. De 24 horas que tem o dia, por que não se dará uma hora à triste alma? Esta é a melhor devoção, a mais útil penitência, a mais agradável a Deus que podeis fazer nessa quaresma. Tomar uma hora de cada dia, em que só por só com Deus e conosco cuidemos na nossa morte e na nossa vida. E porque espero da vossa piedade e todo o vosso juízo que aceitareis este bom conselho, quero acabar deixando-vos 4 pontos de consideração para os 4 quartos dessa hora. Primeiro, quanto tenho vivido? Segundo, como vivi? Terceiro, quanto posso viver? Quarto, como é bem que viva? Torno a dizer, para que vos fique na memória. Quanto tenho vivido, como vivi, quanto posso viver e como bem que viva?
Memento Homo.